Então, muito boa noite a todos. Perceberam que eu abri a noite com a oração a pedido da espiritualidade, que pediu que às 20 horas nós fizéssemos a oração e para depois passar para a leitura preparatória. Então, feito isso, vamos abrir nosso livro Fonte de Luz. Saiu para nós o capítulo 108, Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre um núcleo de influência para os demais. Os nossos atos possuem linguagem positiva. As nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças estamos projetando naqueles que nos cercam. A nossa conduta é um livro aberto. Quantos dos nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia, emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois com o alimento invisível que estás fornecendo às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam da nossa atividade voltarão ao centro da nossa atividade amanhã. Então, são com essas palavras de Emmanuel que nós abrimos aqui o livro Fonte Viva, que nós damos início a nosso estudo dessa noite. Um pouco de fermento, né? Nós ainda temos aí alguns minutinhos, a gente pode fazer um breve comentário, até para poder nos acalmarmos, para quem entrou na sala agora, respirar fundo, né? Colocar os seus chakras devidamente alinhados, isso é importante, porque os chakras estando alinhadinhos, nós estando sentado na posição ereta, o fluxo de energia, ele fica mais fácil de percorrer, né? Então, ele vai correr mais celeremente, vai facilitar essa distribuição energética, né, pelo nosso campo vibracional. E um pouco de fermento. Para nós que estamos experimentando um corpo feminino nessa existência, né, é muito familiar a questão do fermento, né? Para quem conhece aquele fermento vivo, em que você pega um pouquinho, coloca na água e ele vai levedando, e você vai fazendo aquele pão judaico, né? E você tira um pedaço da massa, aquele pedaço leveda outra massa, você assa aquele pão, tira outro pedaço, e assim vai. E é assim que funciona, né? Um pouquinho de fermento, ele é capaz de levedar, de contaminar, de agir na massa toda.
E em relação a nós, como isso se aplica, né? Pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, ou até pelo nosso silêncio, porque o nosso corpo, ele se expressa. A maneira como nós sentamos, a maneira como colocamos as mãos, né? É sabido quando a gente está na faculdade, quando a gente dava aula na faculdade de postura, os braços cruzados, significa que você não quer ouvir, que você está fechado para aquilo que você está recebendo. Então, o corpo, às vezes os nossos lábios não falam, mas o nosso corpo se expressa. E o problema não é deixar de falar ou o nosso corpo se expressar. É o que nós estamos comunicando. É o que nós estamos passando para o outro. Né? Porque existem muitas maneiras de nós dizer ao outro o que estamos sentindo ou o que estamos pensando. Ainda que os nossos lábios não pronunciem uma única palavra. E o pior, às vezes, essa mensagem, né, entre o codificador, entre o mensageiro e aquele que recebe, o decodificador, né, ela pode alterar toda a ambiência daquele que recebe a sua mensagem. Então, Emmanuel nos lembra que nós somos responsáveis, pelo menos, por 10 pessoas que orbitam a nossa volta. E se nós considerarmos que essas 10 pessoas têm sob a sua autoridade moral ou sob sua influência outras 10 pessoas, quantas pessoas indiretamente nós não estaríamos influenciando? Né? Então, é uma questão muito séria. É uma questão muito séria. Nós temos que lembrar o tempo todo, meu Deus, lembrar, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. E é muito fácil nós fazermos isso em relação ao outro. É muito fácil, porque o outro eu estou ali o tempo todo observando, eu estou vendo, eu estou ouvindo o que ele está me falando. Mas e a mim? Quantas vezes nós não temos medo? A maioria das vezes nós temos medo de olhar para nós mesmos. Aquele exercício proposto pelo Ascan, quem fez aqui, levanta a mãozinha aí do contato, de chegar na frente do espelho, olhar nos seus próprios olhos e conversar com você. Quantas vezes nós fizemos isso? Então, o orar e vigiar aqui, ele é muito intenso. Porque eu sou um humano. O Ascan, na quinta-feira passada, ele disse dos erros. E ele terminou o seu estudo falando que nós não sairemos anjos dessa existência, porque a imperfeição faz parte da nossa condição nesse planeta. Nós estamos aqui para aprender. Mas é nossa responsabilidade procurar melhorar a cada dia. Aprimorar, aparar as arestas. Eu não posso, em hipótese alguma, me comparar com ninguém. Com ninguém. Eu não posso me comparar nem com meu esposo, nem com os meus filhos. Eu preciso me comparar comigo. E ao me comparar comigo, eu tenho que avaliar se a cada dia eu estou melhor que no dia anterior. No mínimo, eu devo permanecer igual. Ter coragem de ser diferente, porque o convite que está nos sendo feito é para sermos diferentes. Nós deveríamos ser o comum, mas nós não somos. O exército de luz
conforme o próprio Ascan disse, trabalha em silêncio, trabalha atrás da coxia. Nem é na coxia. Ele não está no palco, ele não está na coxia, ele trabalha atrás da coxia, em silêncio. Então, nós somos poucos em relação à população da Terra. Mas não é porque somos poucos, não é porque passamos por dificuldades, não é porque experimentamos muitas privações que nós vamos desistir. Por que não podemos desistir? Porque nós somos eternos. Nós não morremos. Não existe morte. Então, eu não posso desistir da minha jornada de evolução, de aprimoramento, de crescimento espiritual. Porque o que eu vou fazer desse corpo físico? Quanto tempo eu ainda tenho de experiência nesse corpo físico? Esse corpo físico só me serve de repositório. Usando a frase de Khalil Gibran Khalil, eu, homem, sobreviverei. Eu, espírito, sobreviverei. Por quê? Porque eu sou eterno. Então, a primeira jornada, ela começa com o primeiro passo. E todas as vezes que eu dou um passo, o mundo muda de lugar. Não é mais o mesmo. As pessoas mudam, porque se baseiam na minha influência, se baseiam no que eu estou comunicando. Se eu sou um pouco de fermento, que eu seja um fermento que levede uma boa massa, uma massa saudável, que eu possa estar sempre me lembrando de que se eu cheguei até aqui, seja pelos caminhos do amor ou da dor, eu não posso mais retardar a minha caminhada. Se eu cheguei até aqui, eu preciso ir em frente. Então, meus irmãos, não vamos desistir, não vamos estacionar, não vamos, muito menos, retroceder. Vamos seguir. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Porque é assim que eu consigo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E chega a noite, eu me dirijo a Jesus e agradeço por mais um passo, por mais uma caminhada, por mais um dia. E amanhã não me pertence. Amanhã pertence a Deus. Só Ele sabe quais as aventuras, quais as venturas e quais também as desventuras pelas quais eu preciso passar. E como disse o Hans, está tudo certo. Está tudo certo. Porque a partir do momento que eu alimento em meu coração uma fé viva, uma fé cristalina, a partir do momento que eu sei a quem eu sirvo, e eu sirvo ao Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu não conseguirei jamais ir a Deus se não for por Ele, então eu não posso esmorecer. A minha fé haverá de me sustentar em todos os percalços pelos quais eu passar, por todas as dificuldades. Em todas as provas, Deus me sustentará. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais uma vez, em mais uma oportunidade, e sem mais delongas, vamos dar início ao nosso estudo da noite, pedindo a Deus que mais uma vez possa nos abençoar, iluminar nossos caminhos e que tenhamos uma noite de muito conhecimento. Muito bem,
Não sei se hoje temos novatos, se temos estreantes, mas vamos dar continuidade para que não haja retardamento, né? Nós estamos aí nesse segundo capítulo do livro No Mundo Maior, estudando parte a parte, frase a frase, parágrafo a parágrafo, dessa preleção do Eusébio. Eu penso que somente daqui muitos anos é que nós nos daremos conta da importância de uma obra como essa, da grandiosidade dos conhecimentos que estão ali inseridos. Não é para agora. Para agora a gente consegue desvendar a superfície, o que está bem na margem desse imenso iceberg, né? Então, na semana passada, nós vimos um pouco sobre o que nos leva a permanecer no lodo, né? No chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Nós ainda nos debatemos nessa zona umbralina, que é a crosta terrestre, porque a crosta terrestre ela é a parte mais externa da zona que vocês chamam de zona umbralina. Ela é parte. Existe uma intersecção. A palavra correta é intersecção. Não há um ponto delimitador entre onde termina a zona umbralina e onde começa a zona de luz. Tanto que, ao estudar o nosso lar, vocês se lembram que o Ministério da Retificação, nos seus porões, existiam grandes portões que davam abertura direto para a área superior da zona umbralina, onde os buscadores, né, saíam acompanhados de muares, de cães farejadores, a equipe de enfermeiros, de sacerdotes, para recuperar aqueles que já haviam apresentado algum sinal de arrependimento. E por que nós ainda estamos nos debatendo nessa zona, né, tão turbulenta, tão incômoda, que apresenta enfermidades físicas, que apresenta enfermidades mentais, que apresenta sofrimentos morais? Por que ainda nós nos debatemos nesse chavascal de prazeres de ínfima estofa, né? Bom, então, na semana que antecede esse dia, nós vimos um pouco sobre o erro. E nós vimos a importância do erro. Não é que é bom errar, mas foi importante que um dia tenhamos errado. Quem aqui não errou, atire a primeira pedra. Todos erram. Mas a grande diferença é errar, se conscientizar que errou, exercitar a reconciliação pela prática verdadeira do perdão, ainda que não seja verbalizado, mas introjetado, e, em sequência, retificar o erro, não errar novamente. Mas se hoje, no ano de 2021, da era cristã, todos estão ainda, olha a palavra que eu estou usando, ainda recolhidos à carne no planeta Terra, que está nessa transição
de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Se vocês ainda estão aqui, fincados, debaixo dessa gravidade pesada, é porque vocês erraram muito. Muito. Mas muito mesmo. Erros que vocês estão trazendo de outros mundos para consertar aqui. E que aqui vocês cometeram outros enganos, diferentes daqueles do seu mundo de origem. Então, por isso, vocês ainda se debatem neste mundo, né, de tanta dor aparente. Olha aqui que eu estou usando a palavra, de tanta dor aparente. Porque eu já expliquei para vocês que essa realidade em que vocês se encontram inseridos é ilusória. É ilusória. Mas esses erros que são importantes, eles ensinaram a vocês valores. Por quê? Porque através dos erros, vocês estabeleceram analogias, comparações entre o que é correto e o que é incorreto, entre o que pode e o que não pode, entre o que devo e o que não devo. E a partir de então, vocês tiveram um exercício mais consciente desse poder divino que lhes foi concedido no momento da criação, conhecido como o livre-arbítrio, o livre juízo, a livre escolha. Então, desde os tempos imemoriais, o homem aqui na Terra jamais esteve descoberto. Fosse pela companhia de seres, como vocês conhecem, como seres espirituais, ali lhe orientando, lhe intuindo. Ele pega uma pedra que está quebrada, recebe a intuição para usar aquela pedra que está quebrada para rasgar o couro do animal que ele acabou de matar. E ele descobre que aquilo ajuda a fazer o corte, ajuda a abrir as vísceras. E ele descobre uma ferramenta, mas seja também pela presença física de Ebis, que em todos os tempos deste planeta estiveram aqui auxiliando, ensinando, motivando, esclarecendo. Então, mesmo tendo este acompanhamento, mesmo tendo orientação, instrução, encaminhamento, o homem ainda assim era livre para fazer as suas escolhas. De forma empírica, ele foi aprendendo o que podia, o que devia e o que não devia. De forma prática, ele foi aprendendo que os seus erros geravam punições. Como acontece ainda com as crianças na mais tenra idade. As crianças de 1 a 2 anos, por exemplo, de 1 a 3 anos. Então, tem sempre um superior ali lhe orientando. Não suba nesta mesa porque você cai e machuca. A criança sobe, cai e machuca. No próximo momento, ela tem a mesa diante dela. Ela tem a lembrança do tombo que ela levou. E ela tem o livre-arbítrio para saber se sobe novamente ou não. E é assim o conhecimento. Então, o homem jamais esteve desamparado. Da mesma forma como vocês hoje estão acobertados por todo um arcabouço espiritual. Toda a população terrena. E lindo, porque não é só a população humana.
Os animais têm todo um arcabouço de proteção, de orientação para o seu desenvolvimento. O reino vegetal, o reino mineral, existe todo um arcabouço responsável pelo aprimoramento, pelo adiantamento de todos esses reinos. Mas o que acontece? O homem, ele vai desenvolvendo dentro dele paixões. Paixões corrosivas. Aliás, toda paixão é corrosiva. Toda. Não existe paixão que seja saudável. Ela é saudável enquanto ela é o start para o amor verdadeiro. E aí, o que acontece? Essa paixão, ela se transforma em instinto, em ímpeto de animalidade. E pior, nos dá prazer em permanecer nesse estado de coisas. Prazer. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Na semana passada falamos sobre os erros, falamos que não vai ser dessa vez que nós vamos sair daqui perfeitos. Também dissemos para não estigmatizar tantos erros, ele também é um caminho para fazer certo. É a experiência de ter errado que nos mostra que não podemos errar mais. Se um dia nós colaboramos para que o Cristo fosse martirizado quando esteve aqui na Terra, hoje nós estamos aí defendendo a sua causa. E é assim que funciona. Então, errar faz parte do crescimento. Errar faz parte do crescimento, ajuda a gente a desenvolver a maturidade espiritual, emocional. O que nós não podemos é permanecer no erro. E eu fiz uma advertência no final do nosso encontro passado, dizendo que, ao falar com muita tranquilidade sobre os erros, eu não estava aqui com a pretensão de trabalhar a autoindulgência, que é totalmente diversa daquilo a que eu me proponho. A autoindulgência é uma coisa, é você saber que errou e você se perdoar e continuar errando. Isso é autoindulgência. Mas eu não posso me demorar no meu erro. Cometeu o erro? Cometeu, vamos retificá-lo e vamos seguir em frente e não vamos errar mais. Agora, para eu entender por que esse estado de coisas acontece, por que esse estado de coisas acontece, por que eu sou levada a ter tanto prazer nessas paixões corrosivas? O que desperta na minha essência esse gosto pela porta larga, pelo chamariz dos neons faiscantes que ficam por aí me chamando a atenção? Por que eu não consigo sofrear, parar esse ímpeto instintivo que eu tenho dentro de mim e no qual eu ainda me comprazo? Olha a autoanálise aí. Então, para que eu entenda isso, nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, o que faz com que essas paixões flagelem meu espírito? Segundo, o que faz despertar esses ímpetos de animalidade no meu espírito? Então, chegou o momento de nós conhecermos um pouquinho de uma das palavras que os ditos espíritas mais pronunciam. Vamos lá, quais são as palavras que os espíritas mais pronunciam? Reencarnação, espírito
Reforma íntima. E qual que é a quarta? Ego. Vamos entender um pouquinho desse ego. Vamos falar um pouquinho dessa condição do ser humano. Primeira coisa, vocês se lembram que nós estudamos como se constituía o espírito? Desde o princípio inteligente criado pelo sopro divino. Nós estudamos toda a formação, toda a criação, todas as etapas do nosso espírito. E hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho como que a nossa alma, o que é a nossa alma? Nossa alma é o espírito reencarnado no corpo, não é isso? Mas como que a nossa alma faz ponte com a nossa mente? O que existe da nossa mente até a nossa alma? O que faz essa ponte? Né? Então, eu pedi ao meu equipamento que se baseasse principalmente na obra de Joana de Ângeles, para podermos iniciar esse estudo. Né? Porque trata-se de uma autoria séria, responsável, e cuja obra foi por todos nós revisada e se encontra de acordo com aquilo que esperamos para o nosso entendimento neste grupo. Então, nós sabemos que o ser humano ele é formado por complexos elementos, e que esses elementos vão muito além de uma análise superficial. Não tem como você analisar um ser humano de forma superficial. É a mesma coisa que você tentar analisar Deus. Como que você estuda Deus? Não tem como você descrever Deus. Sinta Deus. É diferente, né? E para você estudar o ser humano, você não pode basear somente no arcabouço biológico, no arcabouço químico. Por quê? Porque o ser humano, ele exige um estudo muito mais profundo de todos esse complexo elemento constitutivo que forma todo ele. Então, nós sabemos que o homem é formado de espírito, perispírito e matéria. Né? E que essas três entidades, elas se relacionam, elas se interagem nessa caminhada ascensional na qual esse ser vai despertando para o lado divino. O que acontece com o nosso ego? Ele só consegue ver a superfície. Ele só consegue ver o que é real para ele, uma parte da realidade. Mas nós precisamos, nessa fase em que vocês estão, vocês precisam olhar mais para dentro. Eu não comecei essa fala fazendo uma comparação com um iceberg. Nós precisamos sair dessa ponta do iceberg e aprofundar. E eu vou encontrar, abaixo da superfície, um mundo, uma montanha imensa. Hoje, vocês têm uma ciência, né, a psicologia, que vem aprofundando cada vez mais, né, nessa investigação dos alicerces psíquicos. Aliás, a etimologia da palavra psicologia, por si só, já nos revela, já nos traz uma referência. A psique, que é a mente, e o logos, que é sabedoria, ciência, conhecimento. Né? Essa psique, que pode ser traduzida como mente ou como alma, e o conhecimento do logos,
Então, a psicologia seria o conhecimento da alma ou da mente. E o mais interessante é que, na atualidade, nós temos visto um ramo da psicologia enveredar-se para a transpessoalidade, para o holístico. O que é o holístico? O holístico não é o místico. O holístico é o sistêmico, é o todo, é o completo, é o global. Então, um ramo da psicologia tem enveredado por esse viés holístico, né? Transcendendo no entendimento do que aquele ser humano está vivenciando. Então, ao analisar, né, aquele paciente, o psicólogo, que é o psicólogo holístico, ele vai, então, analisar não somente os aspectos físicos, ou ambientais, ou culturais, ou sociais, que estão gerando conflitos para aquela pessoa, mas ele também vai analisar todo um outro contexto no qual aquela pessoa possa estar manifestando frequências vibracionais de suas existências paralelas. Conflitos mal resolvidos de outras existências, né? Problemas que ela trouxe em sua bagagem espiritual, viciações que não foram curadas e várias outras coisas. Então, a gente percebe a evolução da própria ciência. A própria ciência buscando novos caminhos. Então, quantas vezes vocês não se deparam com psicólogos oferecendo terapias, né, não convencionais? Constelações estelares, Theta Healing, barra de Axis, né? E várias outras terapias que englobam outras ciências, como a cromoterapia, a aromoterapia, o uso de óleos essenciais, os florais de Bach, os florais do Amazonas, os florais de Peirópolis, todo um contexto imenso que vai ajudar esse novo psicólogo a entender essa alma humana. Então, no passado, a ciência da psicologia acreditava que todo comportamento apresentado pelo ser humano, ele era determinado pela carga genética. Então, o ser humano apresentou esquizofrenia, que não se chamava esquizofrenia, era loucura. Qualquer grau de esquizofrenia, qualquer grau era loucura. E por muito pouco você era enviado pela sua família para aqueles manicômios terríveis em que, se você não era louco, você se tornava. Né? Então, eles achavam que, se você apresentasse loucura, é porque tinha um louco na sua família. Se você apresentasse uma depressão, é porque isso era genético. Se você apresentasse um transtorno obsessivo-compulsivo, é porque isso era uma carga genética. E aí foi necessário a psicologia avançar e começar os seus experimentos, que são essas diversas terapias as quais nós citamos, né? E transformar-se numa ciência muito mais ampla do que só aquela clinicista, acadêmica, aquela psicologia fechada, num ambiente restrito de alguns pais, supostos pais da psicologia, né? Haja vista Freud, Jung e tantos outros, né? Ela sai desse ambiente
e ela vai para um espaço muito maior em que ela pode avaliar um contexto muito mais amplo. E então ela começa a perceber que essas diferenças de comportamento, de saúde, não é somente herança genética, mas também não são castigos de Deus. Elas são algum efeito, são consequências de atos. De atos. Então, muitas vezes, quando você faz uma análise séria, uma análise profunda de uma constelação, por exemplo, uma constelação sistêmica, e você aparentemente não percebe que existe uma situação de atrito entre você e um irmão, por exemplo. E ali, naquela discussão, ali naquele contexto, você vai entender, você vai perceber que muitas das suas reações, dos seus comportamentos, da sua atitude, é em decorrência de um conflito que você cala, que você esconde, que você não admite, mas que está te fazendo mal. Então, é muito complexo isso tudo. É por isso que essa visão tem que ser holística. Ela tem que ser holística, para que possa se entender o homem como um todo. Parar com esse fanatismo perigoso de achar que o homem é só espírito. Olha o advento do espírito da verdade. Vivei como os homens do vosso tempo. Se você está na carne, você tem que levar em consideração matéria e espírito. Por quê? Se a matéria não fosse importante, não precisava de você estar nela. Concordam comigo? Não precisava. Para que a matéria, se ela é totalmente desprezível? Então, o que nós precisamos entender é que essa visão, por isso eu adotei Joana de Ângeles para esse estudo, porque a sua visão é autoterapêutica, é um olhar profundo. Ela nos instiga a fazer uma imersão, uma autoanálise. E é isso que eu proponho nesse estudo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho do ego. Comumente, nós consideramos o ego como algo ruim, como algo muito mal. E comumente, como espíritas, nós geralmente queremos suprimir o ego do nosso eu. Certo ou errado? Então, o que nós temos que fazer? Já que nós culpamos o nosso ego por tudo. Ele é o vilão. Eu erro porque meu ego é egoísta. Eu erro porque o meu ego é vaidoso. Eu erro porque o meu ego é melindroso. E tudo é o meu ego. O que está por trás do meu ego? O que está por trás do meu ego? A minha essência. A minha essência. Aquilo que vocês chamam de espírito. O meu eu verdadeiro. Ele está por trás do meu ego. Quem é que manda nesse jogo? Quem é que manda? A essência. Ela é superior ao ego. O ego é o seu cavalo. É o seu instrumento. Então, olha o meu comodismo em imputar toda a responsabilidade no ego. Eu disse a vocês que Deus não criou o mal. Não disse? Mas Deus criou a eletricidade, não criou? E você faz uso da eletricidade para o bem ou para o mal. Ainda assim, ela continuará sendo eletricidade. A corrente elétrica está aí correndo, está aí correndo. Aí você pega, direciona ela para um fio e encosta esse fio num boxe
cheio de água, onde alguém está ali. Você usou para o mal. Você usa essa corrente para que alguém sente nela e você pratique o homicídio pela cadeira elétrica. Ela deixou de ser eletricidade? Ela ficou menos ou mais eletricidade porque você a usou mal? Não. E aí você pode usá-la para trazer iluminação, você pode usá-la para trazer refrigeração, você pode usá-la para manter os equipamentos que mantêm a vida nas unidades de tratamento intensivo funcionando. E ela vai ser menos ou mais corrente? Não, ela continua sendo a mesma coisa. E o ego? Eu preciso acabar com o meu ego. Eu preciso destruir o meu ego. O seu ego é uma corrente elétrica. O seu ego é eletricidade, é como a eletricidade. Ele foi criado por Deus, então ele não é ruim. Ele faz parte do seu ser. Então ele não é ruim. Ruim é o que eu faço dele. Então, eu não pretendo aqui, eu sei que aqui tem muitos psicólogos nesse grupo, eu sei que eles têm muito mais competência para falar dessas coisas. Eu quero falar desse aparelho psíquico humano sob o meu ponto de vista. Não quero entrar aqui em teorias academicistas, embora eu tenha que considerar alguns conceitos freudianos ou junguianos, mas, enfim, eu não quero entrar nesse mérito academicista. Então, vamos começar a entender alguns aspectos. O ego. O ego é a parte da identidade do ser humano. Então, ali no ego, ele é o seu nome. Ele é parte da família. Ele é a sua profissão. Então, você chega para o Anderson e disse assim, qual é o seu nome? O ego responde, eu sou o Anderson. Anderson, de que família você é? O ego responde. Anderson, qual é a sua profissão? O ego responde. Tudo que diz respeito a você nessa realidade na qual você está inserido, está tudo dentro desse ego. É tudo que você percebe pela sua consciência. Consciência. É tudo que você percebe. Veja bem, os seus olhos estão direcionados para mim nesse momento. É a sua consciência, através do seu ego, que está me vendo. Mas os seus olhos têm capacidade para ver 23.000 coisas ao mesmo tempo. Então, você tem uma visão paralela que, embora você esteja olhando para mim, está captando outras informações, mas que não vão ficar no ego, porque o ego não se interessa por essas informações. Então, essas informações vão para onde ele não interessa. Como é que chama isso? Inconsciente. Fica lá no inconsciente. O ego não interessa por isso. O ego é o centro da consciência. Da consciência. Mas quem manda em tudo é o quê? A essência. O self. O self que manda em tudo. Né? Então, a gente passa para o inconsciente. O inconsciente pessoal. Ali ficam todas as lembranças da sua existência. Inclusive das existências passadas. Está tudo ali no seu inconsciente. As roupas que você usou, deixou de usar, o que você comeu, deixou de comer, as suas viagens, os seus registros da escola, os seus amigos de infância, o que o seu pai te disse quando você tinha 3 anos e que te marcou tanto, o que você ouviu de uma discussão do seu pai, da sua mãe, quando você estava em gestação, está tudo ali no inconsciente. Ele não está
ali fazendo parte do seu ego, porque o ego não se interessa por isso. O ego é imediatista, ele é superficial. Ele quer as coisas para agora, né? Depois nós temos o self. O self é o maestro dessa grande orquestra. É a essência, é o espírito imortal. Então, ele é que é o grande, né? O grande administrador de tudo isso. E tem uma outra parte que começou a ser estudada muito mais tardiamente, que é o inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, a própria palavra já denota, nós estamos todos conectados, todos conectados. Então, é aonde está essa parte em mim, aonde estão registrados todas as minhas existências vividas, tudo aquilo que eu já passei, que eu já falei, que eu já aprendi, e as minhas relações com outros seres. Então, isso faz parte do meu inconsciente coletivo, né? Então, a capacidade de identificar-se é um atributo do ego. É aquilo que, na astrologia, para Camila, que gosta muito de estudar astrologia, está ligado a Mercúrio. Mercúrio é detalhista. Qual é a cor? Essa cor é mais clara, ela é mais escura? Quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Quanto que eu vou lucrar com isso? Qual é o poder que eu vou obter? Onde que eu me sobressaio? Eu quero reconhecimento. Eu quero sucesso. Eu quero um carro novo. Eu quero uma roupa nova. Eu quero um cartão de crédito com maior capacidade. Isso é o ego. É o ego, porque ele é imediatista, ele é a ponta do iceberg. Ele quer tudo que está dentro da realidade dele, dentro dessa bolha em que ele vive. Qual é a diferença nossa? Nós estamos tentando o quê? Sair da bolha. Nós estamos tentando superar o ego, mas não destruí-lo. Nós estamos tentando mostrar ao ego quem é que manda nessa coisa toda. Então, equivocadamente, muitos pensam que é necessário destruir o ego para evoluir. Meu amigo, se você destruir o ego, você já era. Então, o ego está te dizendo o tempo todo, depois que tudo der certo, eu vou sentir paz. E o seu self grita o tempo todo, encontre a sua paz e tudo vai dar certo. Onde que está a sua paz? Não está no ego. O ego, ele precisa de elogios, ele precisa de massagens, ele precisa de reconhecimento. A essência não, o self não. O ego, no conceito freudiano, né, e até na descrição do próprio dicionário, diz que é a parte mais superficial do id. Vamos entender o que é isso aí. Mais uma expressão, né? Eu falei do ego, falei do inconsciente pessoal, falei do self e falei do inconsciente coletivo. Agora eu trouxe uma nova expressão, o id. E eu estou dizendo para vocês que o ego é a parte mais superficial do id, né? Então, esse id é o quê? O id, ele vai acumular todas as sensações percebidas pelo ego. Ele é que vai instaurar no ego a comprovação da realidade, de que ele está certo naquilo em que ele está fazendo. É ele que vai dar ao ego essa sensação de que essas paixões que levam ele
né, por esses caminhos do chavascal, elas não fazem mal nenhum. Então, é aquela coisa dele jogar para o ego o seguinte: se você tomar uma cerveja hoje, que mal tem? E chega amanhã, você diz, eu só tomo uma cerveja por dia, que problema tem? E chega depois de amanhã, você fala assim, eu não sou alcoólatra, porque eu consigo dominar o meu ímpeto de beber, e eu só tomo uma cerveja por dia. E você não se deu conta, né, de que você perdeu o controle. Então, o id, né, ele vai selecionar, controlar parte desses desejos, dessas exigências, né? O ego, ele vai pegar essas exigências, esses impulsos que vêm do id. O id joga para cima. Sexo, 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 sexo. Não importa com quem, como, nem a que dia, nem a que hora. Sexo, 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 sexo. Bebida, 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 bebida. Tabaco, 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 tabaco. Ira, 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 ira. E aí, quem que eu com o mínimo de ego que eu tenho, eu vou pegar isso, vou filtrar e vou controlar esses impulsos, esses desejos que o id joga para fora. Então, quem é o vilão aí? Né? Além, eu falo ego, 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 tem um id aí que é o calcanhar de Aquiles. É ele que é o grande motivador do ego. Então, eu preciso calar esse id aqui, ó. Eu preciso educar, é isso aqui, ó. Lembra da ponte que eu falei entre a mente e a alma? Já deu o meu tempo? Não, ainda tem 15 minutos. Bom, então, chegamos à seguinte conclusão. O ego é importante, sim. Ele é uma peça importante para o desenvolvimento psicológico e espiritual. Porque nós só nos tornamos conscientes, porque nós temos um ego. Vocês não falam o tempo todo em expandir a consciência, em ampliar a consciência, em abrir a consciência? Vocês só podem fazer isso porque vocês têm um ego. E às vezes vocês conseguem ampliar essa consciência e se deparam com o quê? Com o seu lado feio, com o seu lado temido, com os seus monstros interiores. Então, o ego é o centro da consciência. Ele está lá no cerne da consciência. E a consciência está em volta dele. Todos os conteúdos psíquicos inconscientes só vão se tornar conscientes se passarem pelo ego. Então, eu não falei para vocês que o que não interessa para o ego vai lá para o inconsciente? Mas o meu self decidiu, a minha essência, o meu espírito decidiu que eu preciso ter uma recordação de uma vida passada. Através de sonho, através de um acontecimento, eu vou ter um insight, eu vou ter um déjà vu. Então, meu self decidiu isso. Para isso, se tornar consciente, eu preciso jogar isso no ego. É ele que vai passar por ele e aí ele vai tornar isso consciente. Então, o ego, ele tem uma importante função no nosso processo de individuação. O que é a individuação? É esse processo de crescimento, de desenvolver-se plenamente em todas as suas potencialidades. Não existe esse crescimento sem consciência de si. E não existe consciência sem o ego. Então, espíritas, parem de ser pseudos certinhos e falar que tem que matar o seu ego, que tem que destruir o seu ego, que tem que diluir, porque não é assim que funciona, não.
o que você tem que fazer é domesticar o seu ego. Adestrá-lo. Se você pretender suprimir o seu ego, o que vai acontecer? Toda a ordem de valores que vocês conhecem e que compõem as atitudes vão desaparecer. E nada mais vai acontecer conforme sua vontade. Então, você se torna um robô. Lembram daquele filme em que o soldado perde todo o seu corpo físico e fica somente uma parte da sua mente, mas que mesmo assim ele não consegue controlar porque ele foi colocado um controle? É isso, você perde a sua vontade. Você não tem mais parâmetros para poder analisar suas atitudes. Você perde a capacidade de responder pelos seus atos. Lembra que naquele filme ele tinha a ordem de não atirar contra outro colega de trabalho? Né? Então, ele deixa de ser responsável, você deixa de ser responsável pelas suas atitudes. Ora, se você desintegra o seu ego, se você suprime o seu ego, você deixa de ser responsável pelas suas atitudes, isso é um atraso no seu desenvolvimento, na sua evolução. Isso é um retardo total. Então, é um erro. Parem de pronunciar que vocês querem destruir o ego. O ego não é um mal em si mesmo. O problema é permanecer centrado nele, satisfazendo todos os impulsos que vão do id para ele. O seu id quer que você se chafurde no cartão de crédito. Olha a sua responsabilidade de saber se o que você ganha é capaz de honrar com esse compromisso. Você tem que analisar isso e mostrar para o seu ego quem é que manda. Não vou fazer esse tipo de despesa nesse momento. Então, o que o ser humano precisa é se libertar das atitudes egoístas. A palavra egoísta vem de ego. As atitudes egocêntricas, achar que o mundo todo orbita em torno do seu umbigo. Desses comportamentos que ainda predominam na natureza humana. Estas, sim, são responsáveis por inúmeros conflitos e problemas pessoais, tanto pessoais, quanto sociais, quanto morais, quanto espirituais. É o id, né, prevalecendo sobre o superego. O superego está ali tentando contemporizar. Não faça isso, id, não jogue isso para o ego. Ele é um juiz. Né? Ele é um avaliador. Ele tenta mostrar para o id, né? Para o ego, não ouvir o id. Mas é você que decide. Então, enquanto estiver sob o domínio do ego, vocês estarão presos a essas paixões. O que vai mantê-los na condição da sua infância espiritual, emocional e psicológica, e que vai retardar o seu desenvolvimento dessas infinitas capacidades que estão aí, latentes dentro de você, desse potencial maravilhoso e que você pode trazer à tona, vindo diretamente do seu inconsciente. É um estudo longo, é um estudo que não vai terminar hoje, é um estudo que demanda uma reflexão muito grande, né? Muito profunda de tudo isso que nós estamos discutindo. É um pontapé inicial. Como eu disse aqui, eu sei que nesse grupo tem muitas pessoas que são psicólogas, que são estudiosas, né? Desses itens que nós estamos discutindo. Não pretendo aqui, de forma alguma, concorrer com esses conhecimentos acadêmicos de vocês. O meu ponto de vista aqui é, como vocês falam, espiritualista, né? Na minha palavra, é um ponto de vista
cósmico. Eu estou trazendo um ponto de vista que é inerente a esse planeta, ao planeta B, ao planeta C, ao planeta D, funciona da mesma forma, né? E vou tentar mostrar a vocês a necessidade de como facilitar, né, essa domesticação do ego, né? Então, nós temos ainda alguns minutinhos, né? E se alguém quiser fazer algum comentário, nós estamos aqui para ouvir. Eu percebi que a Neire disse que encontrar o equilíbrio é tão difícil. É por isso que você está reencarnada, Neire. A reencarnação é uma grande oportunidade de estabelecer esse equilíbrio. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você permanece na erraticidade, como vocês chamam, ou em outras dimensões, que é o que é verdadeiro, esse negócio de erraticidade é uma palavra que não cabe muito bem à nova realidade. Quando você está na erraticidade, você está convivendo com espíritos melhores, com professores, vamos falar na linguagem usual, você está com gurus, com mentores, com superiores a você e que estão te cercando de coisas boas, de informações preciosas, de conhecimentos. Você está fazendo cursos, você está aprimorando para voltar à carne. E aí você faz a imersão na carne e, ao sair do outro lado do túnel, você sai esquecida, né? Com a bênção do esquecimento. Pois bem, então você tem toda essa oportunidade de estar esse período na Terra para poder exercitar o que você aprendeu. Ô, pequeno, venha, pequeno, venha. Venha, pequeno. Diga alô para todos eles. São os amigos do seu mestre Askam. Diga a eles, eu conheço o mestre Askam. Tá bom, nós iremos. Então, é isso que acontece. Mestre, as paixões não são boas, porque levam às obsessões. As paixões, eu citei ainda que as paixões são boas, enquanto elas são o pontapé inicial, o start para o despertar do amor. Seja o amor conjugal, seja o amor fraterno. Aliás, o verdadeiro amor é o amor fraterno. Então, as paixões, elas são úteis nesse íntere. Se você se deixar dominar pela paixão, você pode ter certeza que nenhum relacionamento seu terá sucesso, né? E o nosso irmão Anderson disse que é uma luta diária com ele mesmo. Sinto muitas vezes que perco. Isso é importante, irmão. Perder faz parte da jornada. Perder nos faz valorizar cada pequena vitória. Mas se você tem consciência de que você está lutando, que você está atento, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. E aí pergunta, o id tem alguma relação com os nossos hábitos, os bons e os maus? O Felipe perguntando, todos. O id quer te dominar, através de quê? Da mesma maneira como o self, que é a essência, né? Ele vai usar o ego para tornar consciente os seus desejos, o contraponto que existe aí é o id. O id, da mesma maneira, vai usar o ego para tornar realidade aquilo que ele quer, para tornar consciente aquilo que ele quer. Então, os nossos hábitos diários, eles são reflexo ou do nosso self ou do nosso id. Aí a gente tem que fazer uma análise. Esses hábitos nossos são hábitos evoluídos, hábitos que nos estão levando para o caminho da evolução, ou são hábitos que
estão nos denegrindo, né? Mas, com certeza, os nossos hábitos têm uma relação direta com o id, né? E a Ketty diz que tudo precisa de bom senso e equilíbrio. De fato, é uma luta diária. Uma luta diária. Uma cirurgia é uma luta diária, não é, minha irmã? Expor-se a um anestésico, passar por uma cirurgia grande, por exemplo, é uma experiência que aparentemente pode parecer ruim, mas que nos traz grandes conhecimentos, que nos traz uma bagagem de experiência muito grande, né? E citando o Livro dos Espíritos, existe um trecho que diz que Deus permite que a ciência evolua para que a ciência possa auxiliar os homens. Então, os médicos alopatas estão aí com os seus 7, 8 anos de experiência acadêmica, exatamente porque eles têm habilidades e competências para nos auxiliar em todas as doenças. Então, não abram mão do tratamento alopático em detrimento de qualquer outro tratamento, porque a espiritualidade vai orientar, abençoar, intuir e influenciar de toda maneira positiva, mas é a ciência dos homens que está habilitada para trazer a sua cura de forma mais tranquila e honrosa. Através dos seus médicos, a espiritualidade irá agir. Nosso tempo está terminando, eu tenho 2 minutos. Gustavo diz que a origem do id vem dos nossos instintos, dos nossos vícios ou da nossa inexperiência? Dos nossos instintos e dos nossos vícios. Da nossa inexperiência, não. Porque a nossa inexperiência, na nossa inexperiência, nós somos intuídos. E aí nós fazemos a nossa escolha. O id, você disse uma palavra-chave. O nosso id, ele está totalmente relacionado com os instintos. O nosso id é aquilo que restou de quando estávamos no reino animal. Sobrevivência, sexualidade, reprodução, fome, está tudo ali imiscuído nesse id. Ele vai jogando isso para o ego, né? E o Edson diz que o id são erros de vidas passadas que nos acompanham para o nosso crescimento. Também. Nós trazemos uma bagagem e expressamos e aprimoramos essa bagagem aqui nessa existência, né? Nós temos muito tempo para discutir esse assunto. Eu não vou encerrar esse assunto na próxima semana. Se vocês tiverem mais questionamentos, anotem. E no nosso próximo encontro, nós discutiremos. Eu proponho fazer a nossa oração de encerramento. Hoje eu fui disciplinado, né? Iniciei às 20 horas e estou encerrando às 21h15. Vamos agradecer a Yoshua pela oportunidade que nos deu de nos encontrarmos através desse mecanismo de canalização. Agradecemos ao nosso instrumento, que nos serve de meio para nos tornarmos audíveis, e agradecemos a oportunidade que temos de transmitir os nossos conhecimentos. Que todos possam permanecer na paz, no amor e na serenidade do Cristo, e que todos possam estar envolvidos na sua santa e compassiva misericórdia. Um grande e afetuoso abraço a todos vocês e câmbio final. Vamos só fazer um Pai Nosso, então, para a gente encerrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Tivemos uma sala aí, ó, com 39 audiências. É uma vitória, é um sucesso. Esperamos que cada um de vocês receba o influxo que precisam para suas curas. Oi, meu amor, meu netinho está aqui me requisitando. Fala tchau para eles. Tchau. Fala tchau. Fala agora eu quero a vovó para mim. Fala. Fala agora eu quero a vovó. Né? Tchau, Então, Tarcísio. Tchau. Tchau. Tchau para todos. Tchau, Lai. Tchau, gente. Até mais. Fica com Até Deus. domingo. Tchau. Tchau.